Olá, eu sou o Frederico. Eu vou fazer aqui a apresentação do trabalho de arquitetura de computadores sobre o paralelismo com o OpenMP. Primeiro, o que é a computação paralela? Ela consiste em uma forma de computação que executa diferentes trechos ou instruções do mesmo código de forma simultânea. Dessa forma, você tem um aumento de eficiência porque, ao mesmo tempo, você está executando várias coisas. Isso é proporcional ao número de instruções ou threads, que são os trechos, que você está executando ao mesmo tempo. Nesse trabalho, a gente vai focar em trabalhar em computação paralela ao nível de thread. A gente não vai mexer com o nível de instrução. E o OpenMP? O que é o OpenMP? O OpenMP, ou Open Multiprocessing, é uma interface de programação paralela para programas escritos em C, C++ e Fortran. Sua implementação se baseia em inferências feitas para o compilador no código, sem muita alteração no código base. Então, o código paralelo ele é muito similar ao código convencional. Isso torna fácil de aprender para pessoas que nunca utilizaram nenhum tipo de paralelismo antes. E qual código a gente decidiu implementar para fazer esses experimentos em cima? A gente decidiu implementar o Merge Sort, que é um algoritmo de ordenação, e ele utiliza a estratégia de dividir para conquistar, que é uma das melhores estratégias para você rodar a nível paralelo, pois ela divide uma tarefa grande em várias tarefas pequenas e muitas vezes essas tarefas são meio que independentes, então você pode executar elas sem ter problema nenhum, todos ao mesmo tempo. Ok, agora eu vou mostrar um pouco o código. Agora a gente vai dar uma olhada nos códigos, né? À esquerda a gente tem o código sequencial e na direita a gente tem um código paralelo. A gente pode ver que o main ele é basicamente a mesma coisa. A gente tem a geração do vetor de forma semi-aleatória, porque no fim das contas ele sempre gera o mesmo vetor, já que a sua semente é constante nos dois códigos. E aqui a gente tem o início da medição de tempo e a gente vai rodar o nosso mesh. Esses dois elementos estão presentes no mesmo, nos dois códigos. A diferença no paralelismo está basicamente na função merge sort. Tanto a função merge em si também já é a mesma nos dois, então não vou nem tratar ela. A merge é onde é feita a ordenação, né? Na função merge, a gente pode ver que aqui a gente tem a divisão do vetor, né? Que ele vai dividir em os seus pequenos tamanhos, e depois a chamada da função merge. Aqui a gente tem essa mesma divisão, só que ela acontece nesse trecho de código maior. O que aqui está acontecendo? Primeiro, o programa ele checa o número de threads que ele tem para executar. Se esse número de threads for maior do que um, ele vai dedicar metade dessas threads para a primeira metade do vetor que ele está ordenando e a outra metade para a segunda metade do vetor que ele está ordenando. Se isso for igual a um, ele dá uma thread para cada metade. Então, basicamente, aqui ele vai dividindo o trabalho que ele tem de forma igual para todos os processamentos que serão feitos. E aqui no fim das contas ele chama o merge, que é para ordenar os vetores mesmo. Basicamente, isso daqui se transformou nessa parte aqui, que faz a mesma coisa, só que ele consegue ter uma divisão de thread com a ajuda do OpenMP, que a gente pode ver aqui que ele começa uma sessão paralela, e aqui ele fala que é várias sessões paralelas, né, que tem várias sessões, e aqui tem uma sessão, que é a primeira metade do vetor, vamos assim chamar, e tem a segunda sessão, que é a segunda metade do vetor. Aí aqui a gente tem basicamente isso. Aqui como aqui não tem uma seção paralela porque aqui a gente está utilizando uma só thread. Quando você utiliza só uma thread, basicamente seu código ali é sequencial. Então as alterações do código são basicamente essas. Elas são muito simples. Elas são apenas, como eu disse, são inferências para o compilador. O compilador vê essa parte aqui e ele diz que essa parte é paralela. E ela não muda muito da versão original. Agora voltando para a apresentação, mostrar os resultados. A gente rodou essa simulação no Ubuntu, nessa versão 20.04, numa máquina virtual, porque códigos paralelos são muito difíceis de rodar no Windows e pior ainda se você for rodar no Mac. Você tem que fazer muita coisa para conseguir rodar, então a gente decidiu fazer na máquina virtual. Isso diminuiu um pouco o desempenho do nosso código, porque a gente tinha que rodar duas máquinas no mesmo computador, então a máquina virtual ficou um pouco comprometida. A gente ofereceu para a máquina virtual a capacidade dela rodar até 3 threads para a gente fazer nossos testes. Com uma thread, como a thread ou código sequencial, que é basicamente a mesma coisa, a gente alcançou um tempo de 0.404 segundos. Quando a gente foi para duas threads, a gente já teve uma queda quase pela metade.
Essa queda idealmente seria pela metade, mas como por diversos motivos isso não é pela metade, porque quando você tem várias threads, você tem um overhead, né? Então você tem que dividir essas threads e depois juntá-las de novo, isso gasta um pequeno tempo. E também não tem como a execução darem sempre o mesmo tempo por causa de a forma que o sistema operacional vai organizar as instruções e como ele roda muita coisa ao mesmo tempo, nem sempre daria certo isso daqui. Com 3 threads, que era o máximo que nossa máquina conseguia rodar, a gente basicamente não teve ganho. A gente teve um ganho de 4 ms, e isso ocorreu porque basicamente a máquina precisava rodar outras instruções simultaneamente, então ele teve que fazer uma alta intercalação dessas threads, o que fez nosso processo rodar um pouco mais devagar. Se a gente tivesse, por exemplo, se a gente tivesse disponível para essa máquina 9 threads e a gente colocasse 3 para esse processo, aí provavelmente teria muito um desempenho muito maior, porque ele não teria que competir tanto com outras coisas pelo processador. E basicamente foi isso. A gente pode ver que a programação paralela pode gerar ganhos absurdamente grandes para a gente, e ela é uma das ferramentas mais fortes dentro da compilação que a gente tem para usar hoje em dia.